Marcos Salles, irmã Simone, glória a Deus, e foi a Via, né, o canal que nós estamos aqui, e que Deus abençoe sua estadia aqui, somando, né, com o número daqueles que querem ver o crescimento espiritual da igreja, né? Então, que Deus abençoe. Me emocionei, não posso negar, com tudo que vocês fizeram aqui, né? Porque é ao vivo, e saiu muito bom, mexeu com as minhas emoções, porque eu também sou pai e filho, né? Meu filho ficou em casa, cuidando do meu sogro, e eu vim aqui ministrar uma palavra. E eu fiquei perguntando a Deus, essa semana toda, qual seria a palavra ideal, porque é bom quando a gente fala com o Pai, o nosso Pai na terra. Qual seria a palavra ideal, né, para essa noite? Porque o trabalho é de família, né? Então nós temos mensagens para a família, que inclui toda a família. Mas como é concernente aos pais, nós vamos seguir aqui aquilo que nos foi dado. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Lucas 15. Evangelho Lucas, capítulo 15. Aqui tem 3 parábolas: ovelha perdida. Também tem um filho que se perdeu, né? E a dracma perdida. E eu vou falar sobre o seguinte tema: a reconciliação dos filhos. Vocês podem dizer isso bem alto? A reconciliação dos filhos. A reconciliação dos filhos. Lucas capítulo 15. Nós vamos ler aqui, para começar, o versículo número 11, que diz: E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2 filhos. Se você for para o final, que é o versículo 32, ou deu 31 e 32, diz assim: e ele diz: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E você diz amém. Amém. Quando eu falo da reconciliação dos filhos, os irmãos precisam entender uma coisa, porque tem palavras que a gente escuta e prega, e às vezes não está certo. Quando fala a parábola do filho pródigo, não é que ele estivesse totalmente desviado. A gente tem que seguir o que está escrito na Bíblia. Se você for lá nessa ferramenta que você tem na sua mão, no Google, você coloca lá o que é pródigo. Pródigo não quer dizer desviado, quer dizer gastão. Aquele que gasta sem pena e sem dó, excessivamente. Então, ele é gastão. Então, eu vou contar uma história para você. O que foi que aconteceu aqui? Um dia, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Um dia, o filho mais moço desse pai chamou ele para uma conversa. Senta aqui, pai. E sentaram nos cômodos da época. E eu quero lhe fazer um pedido. Com certeza aquele pai disse: pede e eu te dou. Eu quero a minha parte da herança que me cabe. Eu quero a minha fazenda. Eu acredito que aquele pai levou um choque. No momento ele pensou, mas não é o momento de repartir a herança, porque o momento certo de repartir uma herança é quando o pai morre, que deixa aquele testamento. Mas ele se antecipou e pediu, e o pai diz, o texto, eu já li isso aqui 5 vezes, porque li a Bíblia já quase 5 vezes, e todas as vezes que eu leio, eu fico pensando
pensando que o pai imediatamente repartiu não só com ele, com os dois. Só que o pai não sabia que depois de alguns dias, aquele filho tinha feito uma trama e ele resolveu sair da fazenda. Ele ajuntou tudo o que tinha e foi embora, sem deixar eles nenhuma pista. O pai não sabia, ninguém sabia, ninguém soube. Eu deduzo, eu maquino nessa caixa craniana nordestina cearense, nessa cabeça aqui, que o pai no dia que se levantou, que ele partiu, deve ter chamado pelo nome do filho, que a Bíblia não diz qual é o nome, e ele não apareceu. Perguntou aos empregados: você viu fulano de tal? E ele foi embora. E a Bíblia diz aqui que ele foi embora para uma terra longínqua, longe, fora do país. E foi. Nós não temos determinado tempo, se foi 5 anos, 10 anos, mas o que nós sabemos é que esse filho se tornou um pródigo. E pródigo, eu repito, gastão. Quando ele chegou num determinado lugar, ele deu uma volta, quem sabe, na cidade, e foi admirar as belezas que lá tinha, e o seu coração começou a se doar para ele. O que ele fez? Começou a gastar. Fez amizades, mas ele tinha algo que depois no final vocês vão entender. Ele começou a gastar com meretrizes, ele começou a gastar com bebidas, ele começou a gastar com aqueles amigos, entre aspas, porque tem amigos que, no caso desse aqui, só é amigo enquanto tem fortuna, enquanto tem dinheiro, enquanto tem alguma coisa para passar. Quando não tem mais nada, e aí ele começou a gastar, e gasto, e gasto. É igual que eu fazia em 1900 em Mississippi. Em 1900 em Mississippi, quando tinha uma rodadinha, de amigos, aí eu queria ser o bambambam, como alguns também, para deixar que eu paro. Mas no dia que a cumbuca secou, dia que meteu a mão no bolso, não tinha mais nada, os amigos foram embora, porque não eram amigos, eram apenas oportunistas, vendo uma oportunidade de se dar bem. Então o que aconteceu com o pródigo? Ele se chama de amigos, e ali ele foi gastando, e foi gastando sem pensar. Irmão, aquilo que você tira e não coloca de novo, se acaba, se acaba. E aí ele foi tirando. Aí um dia ele mete a mão no bolso, secou, acabou. Aí o texto sagrado diz que houve uma fome, meu irmão, uma fome brava entrou naquele país. Eu acredito, eu penso, eu fico meditando que o Pai Celestial, o Deus vivo, tudo pode, tudo sabe e tudo vê. E quando uma pessoa desobedece, o Pai, e sai do centro da vontade do Pai, esse Pai, ele quer trazer de volta a pessoa e ele mexe com a natureza. Está escrito na Bíblia em várias passagens. Aí veio o quê? Uma fome se alastrou. E ele, trabalhador, ele pensou: vou para emprego. Eu estou com fome, eu preciso reaver os meus haveres, eu preciso. E começou a bater na porta de alguém. Eu penso que ele bateu na porta dos amigos. E a Bíblia diz, que eu já vi isso aqui, como eu já disse a você, que ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Gastou tudo, mas ninguém lhe dava nada. Seus amigos não lhe davam nada. Suas namoradas que ele arranjou não lhe davam nada. Suas paqueras que ele saiu não lhe davam nada. Ninguém lhe dava nada. Então, como ele é um trabalhador, ele resolveu ir trabalhar. E foi batendo de porta em porta. Tudo fechado.
tudo fechado, porque o nosso Deus ele tem uma chave. O nome dela é chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Aí um dia ele chega em uma fazenda lá da região, bate palma, alguém sai, estou precisando de um emprego. Tem não. Tem alguma coisa para fazer? Aí o dono disse assim, tem, eu tenho uma pocilga. É só o que eu tenho para você. Meu irmão dizer isso para um israelita. Pocilga quero. Eu quero trabalhar. E foi. E ali ele trabalhava. Mas a fome era grande. Eu pensei, trabalhava pensando em receber alguma coisa, mas a dificuldade era grande. E ele saía em busca do alfaborra. O alfaborra, irmão, era uma planta, pega a palavra, para aprender a pegar. Era uma planta que dava umas vargens, como se fossem os feijões, ele catava aquilo ali, pisava, bem pisadinho, e misturava com o alimento dos porcos e dava um sabor, dava um cheiro, né? Misturava tudo. E ele com fome sentiu o desejo de comer a alfaborra misturada com a comida dos porcos, que nós chamamos aqui de lavagem. A situação dele era grave, era séria. Desejar comer a comida dos porcos. Quando foi um dia, ele começou a cair em si. Irmão, coisa boa é quando a gente cai em si. Coisa boa é quando a gente faz, essa palavra, uma retrospectiva da nossa vida, da nossa posição onde estamos. Quem éramos, quem somos, quem seremos. E ele começou a pensar. E ele não foi e viajou num tempo. E ele entrou lá na fazenda. Entra comigo lá na fazenda. Entrou lá na fazenda. E parece que eu vejo como ele está vendo. Todos os empregados da fazenda do pai dele, antes de começar a trabalhar, tinham o seu café da manhã. Quando dava o meio-dia, que a cachorra batia, cachorra? Uau, não, viu? Cachorro era uma buzina, batia, é hora do almoço, todo mundo ia almoçar. Quem sabe tinha uma merenda das 3, e antes de ir embora levava alguma coisa, porque os antigos dessa época, muitos deles pagavam todos os dias os seus jornaleiros, os seus trabalhadores. Está entendendo? Eu penso que ele começou a pensar, aí ele cai em si e diz assim, e eu aqui, morrendo de fome. E ele fez um ensaio, como vocês fizeram um ensaio para fazer esse jogralzinho aqui hoje à noite. Eu vou ensaiar. O ensaio dele foi esse aqui, ó. Levantar-me-ei, irei, voltarei ao meu Pai. E direi, Pai, peguei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Recebe-me, trata-me como um dos teus trabalhadores. E ele se levantou e retornou. Uma historiadores antigos, Flávio José, Eusébio de Cesareia, outros aí que eu me esqueço, Irineu, não sei de quantas, uns historiadores contam que ele não tinha mais nem direito de entrar pela porteira. Ele não tinha direito de chegar na casa do pai dele e entrar também não. Por isso que o texto sagrado diz que ele começou a gritar, como aquela mulher cananeia gritava, lembra? Jesus, filho de Davi, ele começou a gritar de longe, Pai! Pai! E o texto diz que o pai ouviu e viu de longe o seu filho. O que me chama a atenção é isso, que o pai nunca deixou de esperar o seu filho. O pai tinha uma esperança de um dia ver de novo o seu filho. O pai tinha uma esperança de ver aquele mancebo de volta no aconchego do lar, de onde ele nunca deveria
deveria ter saído. E saiu para pagar o preço e voltar. Pastor Vicente, a história está bonita, mas dá uma aplicaçãozinha. Pausa. Tem muitos filhos que saem de casa desobedecendo a ordem do pai, desobedecendo a ordem da mãe. E muitos deles dizem assim: sabe, não vai me casar. Para que vai casar? Para me deixar as broncas deste velho, para me deixar as broncas desta velha. Eu vou cuidar da minha vida. Tu vai quebrar, cara, não tem problema. Fulano de tal quebrou, deixa eu quebrar também. Aí sai, sem lenço, sem documento, sem dar a bênção ao pai, sem pedir nada. Esse aqui perdeu herança. E sai. Eu fui um dia eu cheguei para minha mãe e disse: mãe, eu vou embora. E saí. Sabe como foi que eu voltei? Com a rede nas costas. Mãe me recebe. Eu mandei você ir embora. Seu quarto está aí. Mãe era ligeira. Está entendendo? Então, irmão, tem gente que quer casar. Eita, Jesus está me levando pesado. Tem gente que quer casar, né? É para sair de casa. Não case para sair de casa. Case para fazer o seu cônjuge feliz. Case para fazer o seu pai e a sua mãe feliz. Porque casamento é assim, união de família. Agora, vamos voltar para cá. O pessoal já me mandou dizer para alguém essa vitamina. Não sei para quem é, alguém está precisando. Glória a Deus, né? Para fortalecer mais. Aí o rapaz vem do percurso. Quando o pai avista ele, meu irmão, ninguém ensina mais aquele mancebo. Mas o pai conhece. O pai conhece. Sabe por quê? Porque quando ele foi, o primeiro percurso que ia levando os recursos, ele era bonitinho, bem arrumadinho, bem calçadinho, cheio de anel nos dedos. Cabelinho bonitinho, sabe, todo arrumado. Mas quando voltou, meu irmão, quem o conheceu, que olhou para ele, não conheceu não, mas o pai conheceu. Tanto é que quando ele grita: pá! Vamos saber o que ele fez na porta. Peguei contra ti. O pai poderia ter dito: pois eu vou pegar aqui o Chico de Brito. Os mais antigos sabem o que é o Chico de Brito, né? Os mais novos é o cinto, irmão. E eu vou dar ela uma pizza. Vai levar ela uma surra. Não! A Bíblia diz que esse pai, pega a palavra, fez um percurso, o pai correu. Pastor, isso está na Bíblia, eu rali 5 vezes aqui. Correu igual aqueles corredores da São Silvestre. Correu e deu um pulo no pescoço do mancebo e o beijou. E a primeira coisa, depois do beijo, o pai que chamou alguém e disse: ei, traz aí a melhor roupa, abre o guarda-roupa e traz a melhor roupa para ele. Roupa aqui fala de vestes de salvação. Aleluia. Traz agora o anel. Tinha vários anéis. Traga o anel e põe no dedo dele. Anel aqui fala de uma nova aliança. Traz agora sandálias e coloca nos pés dele. Deixa eu ver qual é a quinta. Foi trazer essa aqui, tá boa? Tá boa. Novas sandálias fala de uma nova caminhada. Agora vão e mata o bezerro cevado. Esse bezerro cevado, meu querido, tem um problema. Fala de algo de muito valor. E por fim, vamos agora fazer uma festa. Festa fala de alegria, porque este meu filho estava dado como morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Eu quero pedir os irmãos para levantar a mão e agora o Pai. E a festa começou. Dança daqui, dança de lá. Ninguém trabalha na fazenda, vai uma avisando aí.
repente, irmão, vem saindo lá do mato. Essa que veio, veja comigo, um cabo com enxada nas costas, todo enlameado, todo sujo. E quando ele chega na porta da fazenda, que escuta o barulho das músicas e das danças, ele fica com o porteiro e diz: é isso aí, o que está acontecendo aí? Eu penso que se fosse eu, o porteiro, diz assim: tu não sabe não o que está acontecendo? Só tu não sabe. Todo mundo sabe, todo mundo está sabendo, só tu não sabe. O teu irmão voltou. O quê? O teu irmão voltou. E o teu pai, o rapaz que eu nem quis dizer no começo, né? Falar as outras coisas, foi falar logo desse bezerro cevado. Matou o bezerro cevado. Esse bezerro cevado. Abre a porteira. Agora entra, vai para a festa? Não. Não vou entrar não. Pode chamar o papai aqui. Lá vem o pai. Meu filho, vai entrar? Não. E ele começou a questionar com o pai: olha, eu estou contigo há tanto tempo, pai. Pai, eu tenho te servido honestamente esse tempo todo. E vem esse teu filho aí, esse teu filho, que gastou tudo. Quer dizer, isso aí ele sabia. Não está entendendo. Não quis entrar. Para frente. Mas o pai instou com ele: entra, que é meu, é teu. Isso aqui tudo é seu. Irmãos, infelizmente tem gente assim. Hoje eu fui à feira pública e me encontrei com um homem e eu descobri o nome dele. O nome dele foi dito aqui hoje à noite: Jó. E o seu Jó disse para mim: eu sou um presbítero. Irmão, eu me lembrei da palavra. E ele me disse que saiu, irmão, com tudo. Perfeito. E agora eu estou nessa condição. E um dia, um pastor de uma determinada igreja que me conhece disse: Jó, prepara uma palavra para pregar na igreja. E eu disse: não, tudo é santo. Eu disse: errou. Você errou. Irmão, tem sermões que é construído durante o dia. Jesus andava e ia construindo seus sermões. O sermão lá da montanha é Jesus andando e lá na frente soltou o que ele viu durante o dia. Então, eu disse: o senhor errou, seu João. O senhor era para ter ido. Mas, irmão, era para ter ido, porque Deus estava te dando uma oportunidade de colocar vestes novas, anel novo e te dar uma festa. Porque há, irmão, uma festa no céu, quando um pecador se arrepende. Mas não tem 99 justinhos que não precisam de arrependimento. Quando o senhor receber outra oportunidade, tira isso da tua mente. Está entendendo? Não estou entendendo, não, vai entender. Quando uma pessoa vem de fora, que era da igreja, e saiu, que com o tempo foi gasto pelo pecado, pelas coisas do mundo, e chega na igreja, que o pastor dá um abraço e coloca para fazer alguma coisa, já tem outro pródigo e diz assim: não estou acreditando no que eu estou vendo, não. Eu não estou acreditando que o meu pastor está fazendo um negócio desse, não. Para mim, ele não me dá uma oportunidade. O pastor não tem oportunidade, não. Toda a vida é doutrina. De Jesus é toda a vida. Aí tem que aprender alguma coisa. Aí acha ruim. Foi o que aconteceu aqui. Quando o filho pródigo volta, o irmão dele vem lhe abraçar e dizer: seja bem-vindo, meu irmão. E é o seguinte: nós vamos matar outro bezerro aqui, viu? Já tem outro ali já. Pronto, amarradinho no morão, nós vamos matar e nós vamos chamar mais pessoas. Vamos fazer uma semana de fé. Bota para correr. Eu me lembro de um carnaval. Quando foi o carnaval, passei 5 dias, irmão. Uns
um cara de irmão, sem comer, sem beber. E quando nós saímos daqui de tarde, nós temos que fazer alguma coisa para o pai. Evangelizar alguém, ganhar uma alma, e quando nós saímos com a língua seca, não dá nem para falar. E eu me lembro que assim que eu saí do sítio, eu tinha uma casa e eu fui lá, bati Paulo, saiu uma senhora, por favor, Jesus te ama. Pois ele viu aquilo ali, tinha um cidadão lá no corpo, nos balançando. Posso falar com ele? Olha, eu entrei. Era quase noite, era 5h35 ali, escuro. E nós estamos aqui há 4 dias, e o propósito é pregar para uma pessoa, ganhar para Jesus, Jesus te ama, cantando na sua vida, esse mundo está assim e tal. Ele, eu estou desviado. Esse disse, estou desviado há 15 anos. E ela naquela igreja. Quando ela contou, é a igreja que eu congrego. E eu disse, mas o que houve quando você saiu de lá? Mas o que você quer saber? Eu tenho medo também, que aconteceu comigo, eu quero saber lá também. E ele disse, irmão, que aceitou Jesus, foi batizado nas águas, foi feito casamento. Aí, irmão, por causa de um irmão, deu uma piada dele e saiu. E comeu bolocas por aí. Aí um dia, irmão, eu voltei. Porque um irmão, igual você, pregou para mim. E quando eu voltei, irmão, quem era o porteiro? Adivinha, irmão, não sei o que era, mas eu vou me dar piada. Foi. E ele te deu um abraço? Não, ele disse assim: bem-aventurado aquele que volta para a casa do Pai. E esqueci a palavra, ele pegou e entendeu errado. Bem-aventurado quem volta mesmo para a casa do Pai. E ele achava que era uma piada e voltou de novo para a casa dele e foi desviado. Mas naquele dia, como nós estávamos num projeto, eu orei por ele e ele entregou a vida a Jesus. Ele voltou para a igreja? Não, bateu a biela e morreu. Irmão, o pródigo voltou o pai receber. Mas o irmão que estava ali, que tinha tudo e não tinha nada para ele saber usufruir, queria empurrar. Eu posso fazer uma pergunta para os irmãos? Eu vou fazer igual Paulo. Os irmãos não vão ficar com raiva de que eu falei a verdade não, né? Quem somos nós? Vamos ficar no meio também que dá certo. Aquele que foi, gastou tudo, não tinha nada, mas o pai deu tudo novamente e lhe colocou no caminho. Ou nós somos aquele que ficou em casa com tudo e não sabia que tinha tudo, fazia de conta que não tinha, ou não queria gastar tudo, não sei. Quem somos nós? Aquele que recebe, abraça e coloca para andar de novo, ou aquele que fica do lado de fora dizendo: se for assim, eu vou embora. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. É uma reflexão, é uma palavra. E Deus